Cafarnaum, esta cidade importante da Galileia, foi o centro de boa parte da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Considerada a cidade de Jesus, como vemos escrito no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, verso 1, que ele diz: "E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade." Cafarnaum ela está localizada na margem noroeste do Mar da Galileia. Era uma pequena cidade que se tornou o quartel-general de boa parte do ministério de Jesus após ele ter sido rejeitado em sua cidade de Nazaré. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Cafarnaum em hebraico, Kfar Nahum, significa aldeia, vilarejo ou vila de Naum. Se é uma referência ao profeta do Antigo Testamento ou uma outra pessoa que um dia foi dono daquelas terras, é impossível dizer. Cafarnaum, esse vilarejo de pescadores, tinha cerca de 1.500 habitantes. As margens do Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Na verdade, o Mar da Galileia não é um mar de água salgada, é um imenso lago de água doce, com cerca de 19 quilômetros de comprimento por 13 de largura, fazendo uma área total de 116 quilômetros quadrados. Só para efeito de comparação, é mais ou menos 1.000 lagoas do Taquaral aqui de Campinas juntas para chegar perto ali do que é o Mar da Galileia. Então, com certeza, um lago tão grande desse, todos nós falaríamos que é um mar, Cafarnaum, por ser uma área de fronteira entre duas províncias romanas, possuía uma guarnição romana de cerca de 100 soldados, comandada por um centurião. Um servo do centurião local da época foi curado à distância com uma só palavra de Jesus, como vemos em Mateus 8, 5, 13, e aquela famosa frase que nós repetimos frequentemente: "Mas me diga somente uma palavra, e ele será curado." Uma importante rota comercial que conectava Damasco ao Mediterrâneo passava por Cafarnaum. Isso fazia um ponto de trânsito entre comerciantes e viajantes. Por isso, lá existia uma alfândega que coletava impostos e pedágio dos viajantes. Foi passando um dia por essa alfândega que Jesus encontrou Levi, um publicano que trabalhava ali, mas que a gente conhece ele mais como Mateus. Ele foi chamado para seguir o Senhor e se tornar um de seus discípulos, o que ele fez imediatamente. Esses impostos também teve que ser pago por Jesus e Pedro, que é aquele episódio onde Pedro pesca um peixe lá no Mar da Galileia, e na boca do peixe tinha um dinheiro aonde ele pagou o imposto tanto dele como do Senhor Jesus. Falando em Pedro, Cafarnaum foi a cidade do príncipe dos apóstolos e seu irmão André, como também dos irmãos João e Tiago. Pedro abriu as portas de sua casa para Jesus, onde se tornou um ponto de pregação muito intenso naquela época. Foi na casa de Pedro que Jesus curou a sua sogra de uma febre e também curou muitos enfermos e demoniados que iam ouvir a pregação do Evangelho. Nos dias atuais, Cafarnaum são apenas ruínas, a 185 quilômetros de Jerusalém, 50 de Nazaré e 16 de Tiberíades. As escavações arqueológicas em Cafarnaum começaram no final do século XIX e continuaram ao longo do século XX. Os arqueólogos descobriram muitos artefatos que ajudam a entender melhor a vida nesta cidade durante o tempo de Jesus. Uma das descobertas mais importantes é o que acredita ser a Casa de Pedro. Essas ruínas que estamos vendo mostram 3 níveis de construções históricas. A primeira, de uma casa domiciliar datada do 1º século, que seria a Casa de Pedro. Naquela época, onde o Império Romano proibia professar a fé cristã, essas casas eram conhecidas como igrejas do lar, que os historiadores chamam de domus ecclesia, que eram igrejas secretas. Isso durou até o século
4. Após a conversão de Constantino, o cristianismo saindo da ilegalidade, onde um dia foi a casa de Pedro, se levantou uma igreja bizantina no século V, em formato octogonal, que dá para ser visto com mais clarezas nessas ruínas arqueológicas. Em 1990, foi feita essa igreja suspensa em cima dessas ruínas, já com um aspecto moderno, e o mais interessante é que lá no seu interior, como vocês estão vendo, é um piso de vidro, deixando à mostra as ruínas do que durante séculos foi igreja e antes disso a casa de Pedro, onde foi hospedado o nosso Salvador. Outra descoberta arqueológica de suma importância encontrada no local foram as ruínas de uma sinagoga. Embora essa estrutura visível de tons mais claros, ela é datada do século III ou IV, ela foi construída sobre os alicerces de uma sinagoga anterior, que pode ser observada na base pela coloração mais escura. Essa sinagoga é datada do 1º século, sendo assim a mesma onde Jesus ensinou. Essa sinagoga de Cafarnaum é uma das mais bem preservadas de Israel. Nesta sinagoga local, bem no centro de Cafarnaum, por vários sábados, Jesus leu a Torá, pregou sobre o reino de Deus, curou muitos enfermos e também foi aí que ele fez um dos mais profundos discursos sobre o pão da vida. Nesse discurso, ele se declarou como o pão vivo que desceu do céu, provocando muita surpresa e controvérsias entre as pessoas que o ouviam. Apesar de Cafarnaum ter sido um ponto central do ministério de Jesus, sendo palco de diversos milagres e de sermões maravilhosos, a cidade em grande parte não se arrependeu, fazendo que Jesus proferisse uma forte repreensão contra Cafarnaum, prevendo sua queda futura, juntamente com 2 outras cidades, Corazim e Betsaida. Como está escrito aqui em Mateus, capítulo 11, do versículo 23. E tu, Capernaum, que te ergues até os céus, será abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Isso aqui é forte, né? Porque a gente vê o Senhor Jesus comparando o juízo com Sodoma, que é uma cidade que é exemplo, né, de pecado. Mas haverá mais rigor para Capernaum do que para Sodoma. Por quê? Porque Sodoma, por mais que eles estavam em pecado, eles não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Mas Capernaum teve a oportunidade de ouvir o próprio Deus entre eles, falando do reino de Deus, e mesmo assim não deram ouvido. Então a cidade de Capernaum para nós é um grande exemplo da compaixão do Senhor Jesus. Vemos o quão ele se preocupou com os menos favorecidos, indo para um vilarejo, uma aldeia de pescador. Poderia ter ido para Jerusalém, poderia ter ido para cidades maiores, mas não. Ele foi para o menor lugar, mostrando que a palavra dele é para todos, não importa em que tamanho, que classe social, qual a importância dessa pessoa. Então, ele deixou a sua palavra para os mais humildes. Porém, essa misericórdia que hoje é dispensada, no dia do juízo, ela vai ser cobrada. Porque nós estamos tendo a oportunidade, de ouvir e não se arrepender dos nossos pecados. Então, o motivo que nós não vamos se salvar é porque não aceitamos o perdão de Deus, Então, Capernaum é esse exemplo de cidade que nós estamos tendo também hoje essa oportunidade de ouvir. E a mensagem do Evangelho está sendo apregoada, a tecnologia está aí, ela está sendo usada para ser propagada a palavra de Deus, mas tem muita gente ainda que deixa o seu coração endurecido à mensagem da cruz. E aqueles que não derem ouvido, nós vamos acabar ficando igual Capernaum, apenas em ruínas. Mas bem-aventurado é quem está ouvindo a palavra, aqueles que estão abraçando a verdade do Evangelho e vão, com a ajuda do Senhor, um dia herdar a coroa da vida eterna. Então fica aí, essa parte da cidade de Capernaum, espero que tenham gostado.
deixe aí o seu like, compartilhe aí com seus amigos e vamos juntos aprendendo a cada dia mais e mais. Um forte abraço, tamo junto.